Londrina 2-1 no Sport, assim, algumas coisas, esse resultado praticamente sepultou a chance de acesso do Sport, né? O Sport agora, para subir, ele tem que ganhar os 2 jogos. Falando em cabeça, acho que o Vasco tem que... O Vasco é quase impossível, na verdade, porque teria que ganhar os 2, o Vasco tirar os 2 e tirar um saldo. Na verdade, teria que ser o Bahia, ou até o Grêmio, se o Grêmio perder do Náutico rebaixado, do Brusque rebaixado, depois perder... Férias. Na verdade, assim, o Sport não vai subir. Se o Sport subir, alguém entregou a vaga para o Sport na pior pipocada possível que pode acontecer. Então, a gente está analisando aqui a situação de um time que hoje sepultou a sua chance de acesso. É nessa forma que pelo menos eu vou falar. Se tiver qualquer reviravolta, o nome é esse, reviravolta. Saiu do controle lógico completamente um acesso. Então, agora a campanha de Sport é uma campanha de permanência, de permanecer na segunda divisão. E assim, o desempenho do Sport em Londrina, ele é muito difícil de entender, porque o jogo ainda avalia, tudo começa a partir, é um jogo que começa a partir do rebote que Saulo dá contra o Vasco, tá? Porque ali o Sport vencer por 1-0 seria uma atuação possivelmente seria diferente, a gestão do grupo, tudo seria diferente, mas o Saulo errou. E depois erraram muito mais do que ele, que foram aqueles torcedores, que aquilo ali mudou o ambiente do esporte, mudou a história do esporte completamente durante a semana, e para coisa de tribunal. A questão moral ficou completamente reduzida, né? Mas, com tudo isso, o esporte já foi lá para o Estado do Café. Os Vasco teve um jogo dificílimo contra o Criciúma, que tinha goleado na última rodada. O Bahia teria um jogo difícil, como se os 2 jogos se provaram difíceis, na verdade. O Vasco virou ali no segundo tempo e o Bahia estava perdendo, foi buscar um empate e não conseguiu virar. Então, a rodada sinalizava uma possibilidade de que, se o Sport vencesse, teria ali alguns elementos. E a atuação do Sport passou muito longe disso aí. Ela foi ruim no primeiro tempo. Todo mundo assistiu o jogo assistindo no Premiere. Ninguém vê jogo por em outro lugar. E para todo mundo que não assistiu no Mudo, eu acho que a imensa maioria não assiste no Mudo, estou dizendo porque tem um amigo meu que assiste, mas a imensa maioria escutou. E Cabral e Dani Moraes nos comentários, no primeiro tempo já estava chamando a atenção deles como o Sport estava jogando diferente das duas últimas atuações, ambas em casa, é verdade, mas contra times melhores. Contra o Cruzeiro, mesmo na condição de campeão, e contra o Vasco num jogo, numa final, naquele momento. A atuação do Sport pressionou a saída de bola, mordeu o campo inteiro, tentou jogar em velocidade, estava muito mais atento, e foi tudo que não aconteceu em Londrina. O Sport deixava o Londrina sair, aí o Sport começava a dar qualquer primeiro bote, quando a bola já estava mais ou menos no círculo central dali para frente, entendeu? Ou seja, dali o Londrina tem 30, 40 metros para andar com a bola, sem ser realmente marcado, cercado. Sabin e Thierry, eles falharam bastante, assim, os dois, tanto na saída quanto na saída e na cobertura, uma dupla que é tão boa, uma das melhores da segunda divisão, mas eles os dois não estiveram bem. E se dos 2 melhores jogadores do time não estão bem, não estou dizendo que foi isso que gerou o resto, não. Estou dizendo assim, que os outros, imagina os outros, porque esses são os que você consegue confiar. Os outros, onde você não tem tanta confiança e ainda estão jogarem abaixo, foi uma atuação muito fraca, onde o Sport teve algumas oportunidades, porque a atuação do Londrina também foi ruim. O Sport estava tendo uma atuação fraca dentro do adversário, que estava jogando mal também. Foi um primeiro tempo ruim de assistir. Mas e nesse ruim, se você consegue acertar alguma jogada, você consegue levar algum perigo. O Sport meio que conseguiu, que ele teve 3 lances de impedimento, que ali, um pouquinho ali, ele ficaria na cara do gol. Na quarta vez, um lance que começa tiro de meta, divide ali na bola. Lembrou até um pouco do lance do Brusque, do gol contra o Brusque lá em Santa Catarina. O Sport consegue, nessa vez, em condição legal, vai na linha de fundo lá com a bandeira, bem, né, nessa função dele, toca e logo abre o placar. O Sport, segundos antes do Sport abrir o placar, tinha chegado a informação de que o Criciúma também havia marcado. O jogo do Bahia estava 0-0, mas o Bahia era algo distante. O que interessava era o Vasco não ganhar. O Vasco podia até empatar. Perder já era um lucro muito grande, mas empatar já seria um resultado excepcional, porque o Sport precisava de 2 tropeços do Vasco. E na hora que chega essa informação, foi tão rápido, deu nem tempo de quem estava em campo saber. Mas o Sport abre o placar e na hora da comemoração ele começa a falar: meu irmão, tá 1-0 lá para os caras. E assim continuou para o intervalo. E é importante destacar isso, porque no vestiário o Sport vencia o jogo jogando mal e o Vasco perdeu o jogo. A lógica era a seguinte: velho, tá dando tudo certo.
só vai dar muito errado se o Vasco virar o jogo. O Vasco, nesse momento, precisa de 2 gols, porque se o Vasco fizer um gol, a gente já volta, e a gente vencer naturalmente, a gente já vai voltar com um resultado excepcional, porque a gente precisa de 2 tropeços do Vasco. Pode ser empate ou derrota, não interessa. A derrota ficaria mais fácil porque você iria para o saldo, mas na prática o Sport não vai tirar o saldo do Vasco. O Sport precisava de 2 tropeços, não ia tirar o saldo. O Sport precisava ficar na frente do Vasco em pontos. E em pontos, um empate já servia. E naquele momento, só 2 gols mudaria isso. Aí, o pragmatismo, e aqui eu estou falando que no pior lado possível que uma pessoa pode ser pragmática, e nesse caso é Claudinei Oliveira, que teve um trabalho que naufragou em 2018, começou bem, mas naufragou, e aqui depois de ter tido sucesso em outros clubes, mas não no Sport, ele vai naufragar mais uma vez. Ele gosta muito de torcer pelo resultado. Quem torce sou eu, porra. O treinador não é para sempre torcer pelo resultado, não. O treinador sempre, é impressionante como ele sempre torce pelo resultado. Ele prefere ser passageiro da agonia do que simplesmente tendo ele, a única pessoa que consegue naquele elemento ter uma função de comando para tentar mudar alguma coisa. Mas é impressionante como, ganhando, perdendo, empatando, vai ser ali por volta dos 10, 15 minutos do segundo tempo, seja qual for o cenário da partida. Aí, nesse caso, precisou levar o gol. O 1-0 era circunstancial, pô. Eu tô vendo, o Lucas tá vendo, quem assistiu o jogo, não sei se o Juliano assistiu essa partida, eu tava no do Bahia, mas quem assistiu a partida tava vendo que o time não tava bem, que tinha como corrigir. Pô, não era mudar da água pro vinho, não, porque esse time do Sport tem suas limitações. Então, eu não tô dizendo que dava para vai virar uma... Não é essa questão, não, mas dava para fazer alguma coisa. Não dá para sempre torcer para que aconteça alguma coisa. Ele optou por torcer. Não leva o gol exatamente por isso, porque na verdade leva uma falha de cobertura, de posicionamento, mas era um jogador de peças que já não estavam bem. Eduardo, o lateral dele dessa vez não fez uma boa partida. Denner, que foi até o jogador, a bola passa até entre as pernas dele na hora do chute lá do GG. Era um jogador que eu até estou gostando do futebol de Denner nesse segundo semestre. Ele lembrou uma parcela mínima que ele teve na Copa do Nordeste, foi até uma peça importante para o Sport ir para chegar na final. E ele não estava bem na cobertura e outras peças também não estavam. Dava para ter... o ajuste de Claudinei foi só na conversa. Eu estou dizendo que ele ficou em silêncio no vestiário, não, tá? Ficou uma estátua lá parada e todo mundo tomando banho. Né? Não é isso, não. Ele tentou orientar. Mas, tecnicamente, já dava para mudar. Tecnicamente, dava para tentar. Diz, pô, bicho, tá, esse 1-0 tá ótimo e tal. E fica 1-1. O Vasco vai empatar, eu acho que lá para os 20... Desculpa, Juliana. Fala. Tudo bem, Maestro. Eu sei que quando você realmente foca aí no seu raciocínio... Não, mas eu vi que você falou. Diga. Não, é só para lembrar uma coisa, assim, uma falha minha, obviamente, né? Porque já tem gente aqui, muita gente já falando no nosso chat, né? Trazendo informação, dúvidas, etc, etc. E já temos, inclusive, um superchat, que é de Thiago Caú. Ele perguntando aqui para você, inclusive, viu, Maestro? Tu não achasse que o Sport estava muito soft, não? É exatamente o que eu estou falando. No título do meu post, a primeira é com atuação morosa. A palavra que eu usei não poderia ter sido soft, mas eu usei morosa. Com atuação morosa. Ele estava com a vida ganha já. Eu estou contextualizando tudo para falar, para mostrar que não cabia essa atuação soft que o Thiago falou. Que eu também já coloquei no post, que eu estava dizendo aqui, não cabia. E supondo que o time estivesse desmotivado no primeiro tempo, porra, depois de você treinar uma semana, não é para estar desmotivado. Porque ainda havia condições. Mas no intervalo para frente não tinha como. Porra, tá dando tudo certo, velho. E tava dando tudo certo. E o time volta da mesma forma, atuando do mesmo jeito, com os mesmos problemas. Aí o treinador leva um gol, aí o treinador vai fazer algumas mudanças, como a saída de Denner. Mas aí na saída de Denner, por exemplo, a escolha é uma escolha... Cada treinador tem a sua lógica e tal. E eu estou dizendo que a minha é certa, não. Eu sempre comento, obviamente, da forma como eu vejo futebol. Posso estar falando uma grande besteira aqui. Mas assim, como tem um treinador que gostava daquele volante, aquele treinador gostava daquele volante, Porra, o de Claudinei, assim, ele descobriu nas últimas semanas o William Oliveira. O William Oliveira, que já tinha sido escanteado ali, subutilizado, um volante que foi utilizado no começo do ano. O Sport trouxe 2 jogadores do Ceará, né? Era ele e Nares. E ele se mostrou tecnicamente muito... O cara não tem intimidade nenhuma com a bola. Por isso ele jogou basquete, mas porque com os pés, assim, a bola nos pés é um problema muito grande. A bola no pé dele é um problema muito grande. E ele foi ficando mais ali para algumas partidas, para uma característica de, um jogador forte, né? E segurar um resultado, de repente ali compor e tal. Porra, tu acaba de levar um gol. Tu precisa buscar a vitória. Não é possível que tu ache que o William Oliveira vai te ajudar, vai aprender assim. Não, que a lógica era tirar a Denner, botar o William Oliveira, dar mais liberdade para Fabinho, mas assim,
aquele jogador ali podia ser Ronaldo, porra. Nesse jogo, tem que ser um cara que tratasse melhor a bola. Veja só, não era um cara para conter a pressão do... O Sport não estava contendo pressão, não. O Sport precisava pressionar, o contrário. Era o contrário. O Sport, 1-1 não servia o Sport precisava construir o 2-1. Não era defender 1-1 assim que vira Fabinho. Então, ele já fez essa escolha, mas é uma escolha que ele vem fazendo recorrentemente e o jogador é muito limitado. E depois, aí chega a informação que o Vasco empatou, mas não mudava nada. Na verdade, quando o Vasco vai virar, acho que já é na reta final da partida, não sei nem se falou se foi dito ou não na transmissão, se passou batido, mas a virada do Vasco acho que já é na reta final. E naquele tempo, os jogadores do Sport não sabiam se estava empatado. O jogo continuava ali excelente para o Sport buscar a vitória. E aí vai, meu irmão, o golpe final. Porque quem assistiu falou disso, meu irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Na hora que o treinador aciona Thiago Lopes, que não era mais para fazer parte do elenco do Sport. Porque o problema disso é porque todo treinador tem um encantamento por Thiago Lopes assim. Ele deve jogar muita bola no treinamento, mais do que o time do Náutico. Thiago Lopes deve jogar sozinho mais bola que o time do Náutico ganharia do Flamengo no treinamento. A bobagem que o vice-presidente do Náutico fala. Então, por essa mesma lógica, no treinamento, Thiago Lopes deve ser, assim, Real Madrid. Leão de treino. Leão de assim, porque assim como impactou no vice-presidente do Náutico, que o time do treinamento do Náutico seria uma máquina e não vai para o campo, é a mesma coisa que acontece individualmente, não com o time do Sport, mas com o Thiago Lopes. No treinamento, eu imagino que ele deva ser um jogador assim espetacular. Porque todos os treinadores têm um encantamento por ele, um encanto por ele, e o cara simplesmente não corresponde há muito, muito tempo. Porra, alguém achava que seria diferente a atuação de Thiago Lopes hoje, porra. Ninguém, meu irmão, assim, ninguém, tirando o Claudinei Oliveira, talvez nem o Thiago Lopes tenha luta, faz isso não, meu irmão, tô aqui vendo o jogo, porque assim, ou de repente ele podia achar, não, eu vou mudar, tirando o Thiago Lopes, então vou dizer assim, tirando o próprio jogador e o treinador, eu acho que mais ninguém, e aí eu incluo os jogadores do Vasco, mais ninguém achava que melhoraria o time, mas o treinador acho que melhoraria, e não melhorou, claro que não melhorou, ele vai inventando, então assim, aí no fim, 1-1 que já não servia, aí vai a associação de bobagens, numa falta, num lance de Sabino, que já tinha jogado mal. Thierry tinha errado 2 saídas de bola. Mas Sabino estava mais grave, porque ele estava comprometendo o lance já com um gol ali atrás. Então, Thierry teve 2 erros, os erros de Sabino foram mais graves que os 2 de Thierry. Então, começa nesse erro lá, 2 jogadores do Sport andando, um jogador do Londrina, a bola está indo lá para o escanteio do campo esquerdo. Aí, o William Oliveira acha que se dá uma gravata ali e vai passar batido com um voado, hein, porra. Aí a mesma bola já ia lá, mesmo que fosse lá, o cara ia brigar pela bola, mas não ia dar absolutamente nada, não tem nenhum outro jogador do Londrina perto. O jogador do Sport fosse marcar, ou fosse o William, teria Sabino na cobertura, se fosse Sabino, teria o William na cobertura, não aconteceria, assim, só se o cara fizesse aquela jogada que aquele jogador do Atlético Paranaense, que eu até no Bahia, fez na final da Copa do Brasil. Cirino, que foi até porque foi na ponta esquerda, que estava de costa, meteu na caneta, tirou 2 jogadores e fez o gol do título Atlético Paranaense. Se ele fizesse uma jogada como aquela de Cirino naquela final da Copa do Brasil 2019, não aconteceria nada. Aí o cara deu uma gravata. Falta, cobrança de falta, bola bate na trave e rebote, gol do Londrina. Assim, é quase o castigo merecido. Olha, meu irmão, uma falta merda dessa, acontece isso, pô. É para aprender, uma falta merda, acontece isso. Aí termina 2-1, acaba, que não ia virar o jogo, né? Acaba, assim, deixa a matemática lá ainda ao alcance, mas o Sport termina essa partida, diz, acabou 2022. A partir de agora é o imponderável, esse time não vai trabalhar com esse time. Se o Sport subir, né? Porque ninguém acreditava na gente. Não, porra, se subir é porque entregou a vaga. A partir de agora, o Sport não sobe porque ele lutou muito e ninguém acreditava. Aquele papo furado, ninguém acreditava, não. Se acontecer, é porque ele ganhou 2 jogos ali e alguém disse, fica com a vaga, o Sport, querem não. É só esse é o cenário. Acesso é o acesso confuso. Né? Culposo, sem intenção de subir. Que é o que foi até o torcedor do Vasco pegou. E tem time no G4 querendo entregar, viu? Quero dizer nada, não. Mas o Bahia, nesse momento, tem que perder, mas isso não vai acontecer. Acabou. Com essa derrota. O Bahia, com o Barroca, ganhou um jogo. Não, mas é Claudinei do outro lado. Se subir, é outro time, é o Ituano, não é o Sport, não. Aí você pode até do Bahia não subir, mas se o Bahia não subir, não significa que quem vai subir é o Sport, não. Então, encerrando, é o jogo que, para mim, encerra, inclusive, ciclos. Assim, meu irmão, pode começar a testar Denival. Saulo não será o goleiro do Sport ano que vem, nem o goleiro reserva. Pode começar Denival.
E assim, Claudinei Oliveira, você não vai demitir agora, porque ele vai se demitir, vai ter multa, aquela coisa toda, mas assim, tá na hora também de começar o planejamento de 2023, não dá para encontrar um nome melhor. Dá para encontrar, até porque já teria uma rejeição muito grande, porque, na minha opinião, não sei se eu pego muito pesado, mas é a minha opinião, pelo menos eu estou sendo bem sincero. É um treinador indefensável. Indefensável. Eu digo isso de novo, né? De novo. É um treinador indefensável. O treinador que faz a alteração onde absolutamente nenhuma outra pessoa acha que aquilo é correto é um brincante. Mas enfim.